Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis, 10h22 da noite de uma quarta-feira, e a gente vai conversar um pouquinho aqui, um pocão na verdade, sobre cirurgia ortopédica, critérios de indicação para dor. E aí é interessante para você saber se o seu caso de dor crônica precisa realmente de uma cirurgia, mesmo você tendo batido em emergência, feito exame de imagem, descoberto hernia de disco, lesão de menisco e todos aqueles nomes feios da cirurgia, da ressonância. Eu vou tirar aqui o modo retrato. Por que eu vou tirar o modo retrato? Porque quando eu mostrar minha tela aqui, para compartilhar as evidências científicas que eu separei para essa live, vocês não vão conseguir ver se ela estiver desfocada. Então vai ter um momento aqui que vocês vão parar de me ver, mas é só para... Estamos sem o modo retrato. Tranquilo. Então eu vou primeiro te apresentar isso aqui, ó. Eu vou te apresentar minha tela, onde eu separei aqui 5 artigos e 2 documentários para matar a sua curiosidade enquanto a gente conversa sobre cirurgia ortopédica, tá bom? Eu separei também aqui um livro chamado Surgery: The Ultimate Placebo, do Ian Harris, que é um cirurgião ortopédico, com várias publicações científicas. E tenho aqui para lembrar para você do Greaves, né? Que é a fisioterapia musculoesquelética moderna, que tem vários autores renomados, como a Débora Fala, que é uma das editoras adjuntas do JOSPT, que é a maior revista científica de fisioterapia ortopédica e esportiva, para a gente conversar aqui sobre as principais diretrizes, tá bom? De cara a gente já recebe uma pergunta aqui da N Paradela. Tive uma fratura no húmero no domingo. Me indicaram tipóia e voltar com 15 dias para ver se calcificou ou se é necessário uma cirurgia. Trauma? É isso aí mesmo. Você recebeu um trauma, você sofreu um trauma. A propedêutica é ortopédica, né? Faça tudo que seu ortopedista pedir. Na real, o que a gente conversa aqui é sobre dores sem relato de trauma, que é do acidente, que fatalmente vão para a cirurgia sem precisar. E aí, vocês querem começar por onde? Coluna, ombro, quadril, joelho? Por onde vocês querem começar? Vamos começar aqui um pouquinho, ó. Pessoal, quando a gente vai para a faculdade, seja de medicina ou de fisioterapia, a gente tem uma disciplina chamada Exame Físico Músculo-Esquelético. O exame físico é um conjunto de testes que esse conjunto de testes tem uma acurácia diagnóstica para revelar o problema que a pessoa tem. Somado, é claro, com a história, a anamnese e as perguntas especiais para descartar condições graves. Então, primeiro, eu quero falar com você que se você tem dor na coluna há mais de 3 meses, ou dor em qualquer parte do corpo há mais de 3 meses, a dor não está acontecendo mais por causa de uma ferida ou lesão no lugar que está doendo. O lugar que está doendo já cicatrizou a lesão que você teve, já cicatrizou totalmente se você não tem uma doença reumática, e uma vez que esse problema cicatrizou, a perpetuação da dor no lugar que dói é um input, uma resposta de saída do seu cérebro, baseado no seu sistema de cultura, crenças e emoções, através da detecção de ameaça, de fragilidade no lugar que dói. Veja se faz sentido. Minha coluna está doendo, logo eu acho que ela está fraca, logo eu acho que ela está inflamada, logo eu acho que ela está lesionada, logo eu acho que eu tenho uma doença. Se eu acho que eu tenho uma doença, uma lesão, uma inflamação, eu protejo a minha coluna. Se eu protejo a minha coluna, eu contraio demais a minha musculatura e me defendo de determinados movimentos que eu julgo ameaçadores, porque quando eu fiz previamente, aquele movimento produziu dor.
Faz sentido? Se faz sentido, coloca um foguetinho aí. Vamos conversar um pouquinho. Existe uma coisa chamada síndrome de falha cirúrgica. Existem várias pesquisas que acompanharam pacientes que fizeram cirurgias ortopédicas com dor há mais de 3 meses e, basicamente, a cada cirurgia que você faz, você perde eficiência para tratar a dor. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que fez 11 cirurgias de coluna. E a primeira foi a que mais durou o efeito, porque a primeira durou 6 meses. A segunda, ele foi submetido porque justificaram que a hérnia agora está em outra região. Então, cada alteração que ele achava na ressonância magnética, os médicos justificavam que a dor era por causa disso. E aí ele entrava em procedimento cirúrgico depois de falhar na fisioterapia que ele conhecia que existia. Que é aquela fisioterapia completamente meia boca, que não presta pra nada, beleza? É aquela fisioterapia que te alonga, te fortalece, te dá choquinho, um calorzinho, liga aparelho, desliga aparelho. E essa fisioterapia funciona muito raramente para um perfil, um grupo muito pequeno, que é classificado como, que a gente chama como exercício e condicionamento. Mas vamos ao que interessa. Quando a gente vai para a cirurgia com a dor há mais de 3 meses, a chance da gente falhar é de 46%. Porque, repito, a dor não está mais perpetuando por causa da alteração no lugar que dói. Eu tenho uma lesão no menisco, só que sua dor já passou de 3 meses. Seu corpo já se adaptou àquela lesão de menisco, aquela lesão já cicatrizou, no máximo você tem uma rigidez na amplitude final de movimento do joelho, e isso está provocando a dor, está produzindo a dor, junto com a sua crença de que seu joelho está fraco, está frágil e não pode fazer determinadas atividades, principalmente quando você reforça essa crença que um profissional da saúde foi lá e disse para você, não pode isso, não pode aquilo, proíbe impacto, proíbe corrida, proíbe agachamento. Então você já vai aprender aqui agora que o profissional de saúde de verdade, ele não te proíbe de nada. Ele te dá condições de realizar. Se o profissional te amedronta, saia correndo. Se ele te encoraja, fica nesse profissional, porque ele provavelmente sabe o que é que está fazendo. Vamos lá. Quando a gente pega os estudos de coluna, vamos lá. A gente tem aqui um estudo do Tiu e colaboradores. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora o estudo do Tiu. Beleza? Vamos virar aqui a câmera para que vocês entendam sobre o que eu estou falando. Ok, vamos desligar aqui essa lantejola para você entender sobre o que eu estou falando. Vamos lá. Esse aqui é o estudo do Tiu et al. Então, a provável reabsorção, regressão espontânea da hérnia discal lombar, uma revisão sistemática. O que é que esse paper está dizendo para a gente? Esse paper está dizendo que quanto maior for a hérnia de disco, maior a chance do seu sistema imunológico, por um fenômeno chamado de quimiotaxia de macrófagos, determinar células para irem englobar aquele fragmento herniado. Então, basicamente, esse paper está falando aqui para você o seguinte, vê bem, esse paper fala que foi encontrado 96% de regressão para hérnias de disco sequestradas. Beleza? Foi encontrado também 70% de regressão para hérnias de disco extrusas. Foi encontrado também 41% de regressão para protusão discal e 13% para abaulamento discal. Beleza? Houve uma média de resolução completa, olha, de resolução completa da hérnia discal em 43% dos sequestros e 15% das extrusões. Por que eu estou te falando isso? Estou te falando isso porque sua hérnia de disco aí, que estão condenando você para cirurgia, estão dizendo que fisioterapia não funciona, que tem que operar mesmo. Essa hérnia pode regredir.
E se sua condição compreende 5 a 10% das dores lombares específicas, que são radiculares, estenóticas ou radiculopatias, apenas 5 a 10%, você tem uma chance brutal de regredir a sua hérnia de disco. Ok? Vou mostrar mais uma vez que o paper é esse. Se você quiser tirar um print, você printa a tela e depois você lê o paper. Basicamente, a gente tem esses tipos de hérnia, né? Abaulamento, protusão, extrusão e sequestro. E quanto maior essa hérnia for, maior a chance do seu sistema imunológico atacar essa hérnia. Ok, entendemos aqui que a hérnia de disco, ela não parece ser aquele vilão que muitas pessoas falavam, ok? Agora vamos entender um outro paper aqui. Bora entender esse paper aqui agora? Então eu trouxe um paper aqui do American Journal of Neuroradiology, Jornal Americano de Neuroradiologia. Uma revisão sistemática, pode ver aí, dos achados de imagem de degeneração na coluna numa população que nunca teve dor. O que é que esse paper fez? Esse paper foi lá e avaliou 3.110 pessoas sem dor e encontrou que de 20 a 80 anos existia, vou te mostrar a tabela aqui, nessa tabela existia basicamente 37% de degenerações discais, 24% de 30% de abaulamento discais, 29% de protusões discais em pessoas com 20 anos de idade. Rupturas anulares, ou seja, aquele rompimento do anel discal que prediz a hérnia de disco, acontecia em 19% das pessoas com 20 anos. E se a gente pegar esse paper aqui, e falar assim, ó, vou tirar até do tripé para ficar melhor para vocês enxergarem. Se a gente, deixa eu virar aqui para tirar esse filtro para ficar melhor para vocês. Se a gente parar para analisar isso aqui, pessoal, é muito simples. Olha só, à medida que a idade avança, as alterações degenerativas vão avançando, ao ponto de uma pessoa com 50 anos ter aqui, ó, 80% dessas alterações. Tá vendo aí? Então, só para você ter uma ideia, uma pessoa de 80 anos, ela tem até isso aqui, ó, espondilolistese, 50% dos assintomáticos. Então, quando um ortopedista, um fisioterapeuta que é desatualizado, recebe a informação de que você tem uma espondilolistese, ele quer te operar absurdamente rápido, porque a imagem de uma espondilolistese é totalmente agressiva. E existe um outro artigo que eu vou mostrar aqui para vocês, vou até pegar aqui para mostrar para vocês, que é o de espondilolistesis in pregnant women. Pregnant women. Vamos lá. Aqui. Asymptomatic spondylolisthesis in pregnancy. Você vai ver aqui agora um paper com a imagem bizarra. A imagem é assustadora. Então, olha só. Esse aqui é o paper. Gravidez e espondilolistese assintomática. Uma mulher de 32 anos diagnosticada com grau 3 de espondilolistese, aos 18, teve experiência de dor lombar em anos recentes e antecipou a recorrência dos sintomas durante o final do trimestre de gravidez. E aí fizeram a imagem dessa paciente e olha o que acharam. Essa aqui é a imagem da paciente. Você entende como é aterrorizante? Se você não conhece a pessoa e vê uma espondilolistese dessa comprimindo a raiz nervosa, você vai acreditar o quê? Que a pessoa é cadeirante. Mas a real é que essa paciente é uma grávida que não está com dor. Ela só foi submetida ao exame de imagem porque teve um episódio de dor e encontrou isso aqui. Então, quando você entende que
existe uma regressão provável da hérnia de disco e que quanto maior for a hérnia, maior é a chance de regressão sem cirurgia. Quando você entende que uma coisa aberrante dessa pode acontecer numa grávida que está sem dor, quando você entende que em 3.110 pessoas, nesse paper, no Jornal Americano de Neuroradiologia, mostrou que as alterações de imagem acontecem independente do paciente ter dor, e quanto mais a idade avança, maior são essas degenerações, você simplesmente começa a relevar o que a ressonância magnética te mostra. E quando você começa a relevar o que a ressonância magnética te mostra, você começa a perder o medo, rei. E você começa a se mexer. E aí você começa a ter o caminho da recuperação orientado pelo seu fisioterapeuta. Acabando com o medo, erradicando o medo que o ortopedista ou que o fisioterapeuta despreparado te colocou. Faz sentido? Então vê bem. Aí você pode pensar, mas o meu problema é no joelho. Seu problema é no joelho? Vamos lá. Eu separei mais um paper aqui sobre a prevalência de achados anormais em 230 joelhos que nunca tiveram dor, 230 joelhos de adultos que nunca tiveram dor, sendo submetidos à ressonância nuclear magnética de 3 teslas, que é um tipo de ressonância que é mais sofisticada. Beleza? Então, o que é que esse paper mostrou, pessoal? Esse paper foi publicado na Skeletal Radiology e esse paper simplesmente mostrou que esses joelhos de 115 pessoas, ou seja, 230 joelhos que nunca tiveram dor, foram encontrados diversas alterações no exame de imagem, como defeitos cartilaginosos, como alterações cartilaginosas tibiofemorais mediais e laterais, edema ósseo, síndrome patelofemoral, beleza? Alguma síndrome cartilaginosa compartimental no joelho. Então, todas essas alterações foram encontradas, inclusive, em tendões patelares, quadricipitais, semimembranosos, em ligamentos cruzados anterior, ligamento medial, ligamento cruzado posterior. Tudo isso foi encontrado em 230 joelhos de pessoas que nunca tiveram dor. E detalhe, a prevalência também subia com a idade. Então, lesões meniscais, anormalidades cartilaginosas, anormalidades tendíneas e ligamentares. À medida que você passava dos 40, o significado clínico dessa ressonância magnética para o joelho começava a cair. Então, a ressonância magnética mostrou anormalidades da maioria dos joelhos, 97%. Estão vendo aí? Inclusive, esses indivíduos foram submetidos a ressonância muito sofisticada, como eu falei antes. Beleza? E aí, pessoal, a conclusão é que aproximadamente todos os joelhos de adultos assintomáticos mostraram anormalidades, ao menos estruturais, na ressonância magnética, como lesões meniscais, alterações de cartilagens, alterações femoropatelares. Portanto, o exame de imagem, inclusive para pessoas que têm dor no joelho, precisa ser subjugado. Existe um conflito de interesse muito grande. Aí você fala, mas Caio, minha dor é no quadril, velho. Tudo bem, sua dor é no quadril. Uma vez que a sua dor é no quadril, vamos lá, já mostrei quase tudo isso aqui para vocês. Agora vamos lá, minha dor é no quadril. Separei aqui para vocês esse paper analisando a prevalência de achados anormais de pessoas sem dor no quadril. Um estudo cego, beleza? Do Mark Philippon. Então vamos nessa. Basicamente 45 voluntários sem história de dor no quadril, sem sintomas, sem lesão, que não foram operados, foram submetidos à ressonância magnética de 3 teslas. E a média de idade dos voluntários era de 37,8 anos, sendo o intervalo de 15 a 66 anos. 60% eram homens, beleza? E foram encontrados 69% de alterações no quadril, alterações no labrum, defeitos condrais, 24%, lesões ligamentares, em 2,2%, 13% de cistos labrais ou paralabrais.
alterações fibrocísticas e mudanças na junção colo-cabeça do fêmur, assim como fraturas de rim, cistos subcondrais e bumps ósseos em 20%. E aí eu quebro as pernas do fisioterapeuta e do médico estrutural e biomecânico que fica fazendo medida de ângulo alfa para predizer que a transição colo-cabeça do fêmur com bump ósseo ou exostose óssea indica que a dor no quadril é por causa de um impacto fêmuro-acetabular. Como você pode ver, os estudos em pessoas que não têm dor também apresentam essas alterações. Então, basicamente, não houve uma correlação forte entre o exame de imagem e 73% das lesões no quadril. Beleza? Então, Caio, mas o meu problema é no ombro. Vamos lá. O seu problema é no ombro. Eu separei um outro paper aqui que fala sobre a prevalência dos achados anormais da ressonância nuclear magnética em indivíduos com dor, ou seja, sintomáticos, e de indivíduos assintomáticos. E o que é que esse paper mostrou pra gente? Mostrou que dos 30 indivíduos recrutados para esse estudo, não houve diferenças relacionadas à alteração patológica do ombro em ambos os perfis de pacientes, tanto os sintomáticos quanto os assintomáticos. Ou seja, você tem uma dor no diacho do ombro direito. E aí você faz uma ressonância, bursite, tendinite, artrose acromoclavicular, síndrome do impacto, enfim. Só que no ombro esquerdo você não tem dor. E quando você faz uma ressonância no ombro que não dói, o que acontece? As mesmas alterações estão presentes no ombro que dói. Principalmente em indivíduos com dor unilateral do ombro. Olha o que é aí, ó. Tem um físio brasileiro PhD na Austrália em dor na patela. Ele sofreu lesão e ruptura do LCA e ele está testando um protocolo de uma pesquisadora onde ele coloca brace e imobiliza o joelho em 90 graus por 3 meses. Ele mostrou que houve religamentização sem cirurgia e o estudo coloca a cirurgia do LCA em xeque. Eu não li esse paper, eu já ouvi falar, mas eu não acredito que derrube o protocolo atual de 9 meses não, mas obrigado pela colaboração. Vamos lá. Como você pode ver, eu separei aqui, não é a minha opinião, rei. Não é a minha opinião. Não é Caio, fisioterapeuta boladão, brigando com ortopedista boladão, porque ele quer te operar e eu quero que você não opere. Não é o meu viés de interesse financeiro, não é o meu viés político, não é o meu viés de venda. Eu separei aqui para você quantos papers. Eu separei um paper, eu separei 2 papers, eu separei 3 papers, eu separei 4 papers, 5 papers, 6 artigos científicos, todos em consonância com o que eu tô te explicando, cara. Então hoje você opera se você quiser. Por quê? Qual é o critério para você fazer uma cirurgia no ombro, uma cirurgia no joelho, uma cirurgia no quadril, uma cirurgia na coluna? O critério é: você tem dor junto com incapacidade e piora progressiva dos sintomas. E aí muito paciente confunde isso. Como assim, Caio? Piora progressiva é eu tô em crise no dia 1, no dia 2 eu tô pior, no dia 3 eu tô pior, no dia 10 eu tô pior que o dia 9, no dia 15 eu tô pior que o dia 14 e assim sucessivamente. Eu estou cada vez pior com o passar do tempo. Paralelo à minha piora progressiva, eu tenho déficit neurológico progressivo. Ou seja, eu tenho perda de força progressiva. Eu não tô assim, ó, perdi a força na mão, o copo caiu, recuperei depois. Perdi a força na ponta do pé, não consigo andar na ponta do pé, recuperei depois. Perdi a força na ponta do pé para elevar a ponta do pé, para não arrastar o pé no chão quando eu ando, recuperei depois. Não é, tive uma fraqueza hoje, no outro dia tô bem, 3 dias depois tô bem. É déficit neurológico progressivo.
você, além disso, adormece a sua perna e piora com o passar do tempo. Não é, tô com dormência, vou ter que operar porque tá comprimido. Não. Você pode ter dormência, inclusive, sem compressão. Beleza? Existe um exame físico que eu abri a live fazendo que vai correlacionar o que você está sentindo, o que você está falando que está sentindo, com o achado da ressonância magnética que eu acabei de te mostrar. As coisas têm que dar match, tem que ser compatível para você ser indicado para cirurgia. E não basta tudo isso estar junto. Você precisa não responder ao tratamento conservador. E o tratamento conservador não é tomar remédio, não é fazer bloqueio, não é meter um adesivo de opioide no braço e viver tomando opioide. O tratamento conservador é fisioterapia especializada em dor, na área músculo-esquelética. Beleza? Não é uma fisioterapia que liga, desliga aparelho, bota choquinho, calorzinho, alongamento, bota você em balanço de equilíbrio para treinar a propriocepção. Não é essa fisioterapia, cara. O médico não tem culpa de querer te operar. O médico acha que você foi para fisioterapia e não funcionou. O médico não sabe que a fisioterapia especializada em dor faz o que a gente faz. Eu já tive paciente que teve pé caído com piora progressiva, que eu mandei pro médico, e o médico devolveu para mim dizendo que só ia operar se ele passasse da 6ª semana piorando. E eu, se o médico falou isso, eu vou continuar. Continuei e o pé do cara voltou a levantar, velho. Então, cada caso é um caso. Anote o que eu tô te falando aqui. A cirurgia é indicada em 4% dos casos. Quando você estava na pandemia, todos os hospitais particulares cancelaram as cirurgias eletivas para fazer somente cirurgias emergenciais. A galera que estava na fila de espera da cirurgia ortopédica, quando voltou a poder fazer, a galera cancelou em massa as cirurgias que estavam programadas. Por quê? Porque a história natural do problema resolveu o problema que os médicos julgaram que precisava de cirurgia. Então acorda, a mãe natureza é perfeita e a medicina trata de entreter o paciente enquanto a mãe natureza resolve o problema. Quem falou isso? Voltaire. Mas não acabou não. Não acabou. Olha o que eu separei aqui para você. Você já ouviu falar dessa série na Netflix? Pois você que está querendo operar, você vai abrir sua Netflix e vai assistir isso. Obrigatoriamente. Você vai assistir Operação Enganosa. Paralelo a isso, olha o que eu separei para você. Além de assistir Operação Enganosa, você que está aí sobrecarregado de medicação, você vai abrir seu Star Plus se você tiver. Você vai dar um jeito de assistir Dopesick para você entender como a Big Pharma manipula tudo isso. E cara, não é que seja ruim ter a Big Pharma, não. A Big Pharma me ajuda demais. Existem casos de síndrome radicular, de radiculopatia, de casos estenóticos, que eu preciso da Big Pharma junto com o médico. Medicação junto com o procedimento, para não operar o paciente. Agora o que eu estou falando aqui é você ter uma dor completamente inespecífica que compreende 90 a 95% do total de casos de dores na coluna, sendo tratada com cirurgia baseado no medo, na comunicação amedrontadora, somado aos achados de imagem que eu acabei de desmitificar com 6 artigos científicos para vocês. Então, quem quiser esses artigos, volta na gravação e printa cada um que eu mostrei para ler depois. Eu não leio inglês? Joga no Google Tradutor para ler depois. Olha o que eu separei para você. Grande Flavinha, como é que você tá? Um abraço, espero que esteja bem, viu? Olha o que eu separei para você. Esse aqui é o paper, é o livro do Ian Harris. O Ian Harris, pode buscar aí, ele é um cirurgião ortopédico.
Não é guerra de fisioterapia contra a medicina, não é. Fisioterapia e medicina, fisioterapeuta e ortopedistas trabalham juntos. Se não estão trabalhando juntos, com o seu caso, é porque estão em uma guerra de egos. Não é aqui fisioterapeuta defendendo a classe, não. Esse livro é de um cirurgião ortopédico. E eu vou te explicar agora o que acontece aqui. O Ian Harris separou pacientes indicados para cirurgia de coluna em 2 grupos. Um grupo fez a consulta pré-anestésica, fez todo o procedimento anestesiológico, tomou a sedação, recebeu a incisão cirúrgica e fez o procedimento cirúrgico. Saiu e teve alta. O outro grupo recebeu a consulta pré-anestésica, a consulta cardiológica, fez todo o procedimento anestésico, fez a incisão da cirurgia, mas não fez o procedimento. Fecharam a incisão e deram alta. Claro que o estudo era cego e os pacientes não sabiam em que grupo estavam, nos que operavam de fato ou nos que faziam a cirurgia sham, que é a cirurgia falsa, ou seja, só a incisão sem fazer o procedimento. Você sabe o que aconteceu com esse estudo? Os 2 grupos melhoraram da mesma maneira. Os grupos melhoraram igual. O resultado foi igual dos 2 grupos. O que fez o procedimento e o que não fez. Um outro artigo que o Ian Harris cita, e inclusive ele publica um paper que eu vou ter que te mostrar aqui, o 7º paper, porque existem ainda pessoas que são, assim, inocentes, que ainda acreditam que é Caio que tá falando. Que quando eu abro a boca pra vir aqui na rede social, eu tô passando minha opinião. Cara, não é minha opinião. Eu vou botar aqui, ó, Surgery, The Question of Evidence. Surgery for Chronic Musculoskeletal Pain, The Question of Evidence. Esse paper aqui, eu vou abrir para você aqui, tá? Eu vou abrir o DOI dele. Vou abrir no Sci-Hub. Não façam isso em casa, tá? Sci-Hub, a ciência aberta e sem fronteiras. Vou colocar aqui o DOI desse paper e vou abrir esse paper aqui. Esse é um paper publicado na maior revista de dor do planeta Terra, onde ele, mais uma vez, cirurgião ortopédico, Ian Harris, coloca aqui em questão 6.000. Cadê? Vamos lá. Cadê, meu Deus? Não tô achando aqui só porque abri agora, mas é assim mesmo. Cadê? Ó, basicamente é isso aqui, ó. Ele fez uma síntese da maioria dos RCTs, que são os Randomized Clinical Trials, onde você realmente testa a efetividade de uma intervenção, seja ela ortopédica ou fisioterapêutica. E aí ele viu que em 64 estudos reuniram 6.734 indicações de cirurgia. E desses estudos, apenas 14% eram realmente favoráveis para a cirurgia. Então, esse é o 7º paper que eu te mostro, onde realmente há um overdiagnosis, um excesso de diagnóstico, fazendo com que você que tem dor crônica vá para a cirurgia. E apenas 14%, segundo esse paper, vão para a cirurgia. Vou dar um outro exemplo. Você tem dor no joelho há mais de 3 meses e a sua ressonância magnética mostrou o quê? Lesão meniscal. E aí o que é que o Ian Harris fez? O Ian Harris foi lá e pegou um grupo de pacientes com alterações no joelho e submeteu à cirurgia. Fez a consulta pré-anestésica, cardiológica, todo o procedimento de sedação, incisão cirúrgica e fez a remoção dos fragmentos numa artroscopia. E o outro grupo, que também tinha dor no joelho e também tinha alteração anatômica evidenciada nos exames de imagem,
foi para consulta pré-anestésica, cardiológica, fez a sedação, fez a incisão e não fez a remoção dos fragmentos. Ou seja, o procedimento em si não foi feito em um dos grupos. O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Os dois grupos melhoraram da mesma maneira. O que fez a cirurgia de verdade e o que fez a cirurgia de mentira. Ah, cara, então cirurgia não serve para nada? Pelo amor de Deus, toda generalização é burra. Tenha bom senso. É claro que você tá com câncer de estadiamento 4, nem sei se é esse o grau de estadiamento que ainda é operável, com metástase e tem margem cirúrgica, você precisa operar, rei. Eu não tô falando de câncer aqui. Eu tô falando de dor crônica. Eu tô falando de você que tem dor e não tem uma justificativa para ter a porra da dor. Você tem dor e não sofreu trauma que é do acidente. Você tem dor e não tem uma doença detectável nos exames. Você não tem artrite reumatoide, você não tem espondilite anquilosante, você não tem lúpus eritematoso sistêmico. Ah, eu tenho fibromialgia. Fibromialgia não tem achado o exame, rei. Fibromialgia também não tem achado o exame. Ou seja, você não tem uma coisa metrificada e quantificável que justifique a sua dor. É desse tipo de dor que eu estou falando. É desse tipo de dor que os pacientes estão sendo submetidos à cirurgia totalmente de forma desnecessária. Então o que eu quero conversar aqui com você é que essa parada aqui não funciona somente para coluna e joelho. Se você pegar os estudos que comparam Sham Surgery versus Real Surgery para quadril, para tornozelo, você vai ter o mesmo resultado. Então, quando a gente fala de dor crônica, você está indo para a cirurgia, parece, é uma hipótese, é uma probabilidade. Eu não estou batendo martelo aqui. A probabilidade é de que o ritual terapêutico, o fator contextual, o engajamento, somado à expectativa do paciente, somado à convicção do terapeuta indicando o procedimento, vestindo o jaleco, fazendo todo o seu viés de autoridade, com muita confiança e técnica e precisão no que faz, gera um efeito placebo positivo no paciente, que às vezes nem a cirurgia de verdade supera o resultado da cirurgia de mentira. Interessante, né? Você sabia dessa? Fez sentido tudo isso que eu demonstrei aqui para você? Se fez sentido, coloca um foguetinho aqui para eu entender que você precisa de mais conteúdos como esse para se livrar de cirurgias ou para educar os seus pacientes que estão indo para a cirurgia. Eu não admito perder nenhum paciente com dor crônica inespecífica para cirurgia. Eu sento e mostro para eles todas essas evidências. Outro artigo, vou mostrar o outro artigo, porque a ciência ela não tem fim, a ciência é mutável, a ciência se autocorrige ao longo do tempo. E se agora, dia 1º de janeiro de 2024, eu receber o newsletter da B&J, da Pedro, e todo esse newsletter acabar com tudo isso aqui que eu te disse, e todo esse newsletter acabar com tudo isso aqui que eu te disse, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou mudar de opinião e vou falar pra você porque eu mudei. E eu vou mostrar aqui, ó. Surgery for Sciatica. E aí vou botar aqui New England Journal of Medicine. Olha que louco! Olha que louco! Vamos lá, os dois papers que apareceram aqui. Vamos lá. Vamos abrir um paper numa aba e vamos abrir outro paper nessa aba. Essa daqui é a incontestável. Essa daqui que eu vos mostro é a maior revista médica do planeta Terra. The New England Journal of Medicine mostra que o tratamento cirúrgico versus o tratamento conservador prolongado para dor ciática, ou seja, dor na perna relacionada à coluna, dor radiculopatia. Há de fato uma compressão nervosa real na sua ressonância, que é compatível com todo o exame físico músculo-esquelético que o fisioterapeuta fez com você, e você tem indicação da cirurgia. O que é que esse paper mostrou? Esse paper mostrou que não há diferença
entre o tratamento conservador e o cirúrgico em 12 meses. Agora você, ó fisioterapeuta boladão, você continua pegando casos como esse de radiculopatia e fazendo o quê? Tratando em 3 meses, vendendo resultado rápido e duradouro de 4, 6 sessões. O prognóstico do cara é de 1 ano. Caio, não, mas esse outro paper aqui, Caio, esse outro paper tá mostrando que o paciente, ele melhora mais rápido da dor. Cadê o gráficozinho? O paciente, no ponto no tempo de 6 semanas, ele melhora mais rápido da intensidade da dor quando ele faz a cirurgia. Entende? E aí eu falo aí eu vou levantar o meu questionamento. Imagine que você ou o seu paciente está com dor crônica, radiculopatia específica, ou seja, que compreende de 5 a 10% do total de dores na coluna. E essa dor já passou de 3 meses, ou seja, há uma chance absurda, como 2 e 2 são 4, dele ter uma disfunção de controle para dobrar o tronco, porque a tensão do nervo não deixa ele dobrar. Dele ter uma disfunção de descarga na perna, porque ele não tem confiança na perna que a dor está irradiando, então ele não apoia o peso do corpo direito. Essa perna já entrou em atrofia por desuso. A forma de caminhar dele está completamente evitativa e ele está em franco comportamento funcional mal adaptativo. E aí eu levanto para você. Meu paciente querido, eu tenho 2 polos para você. Tratar conservadoramente por 12 meses e melhorar a dor em 12 meses, lá pro ponto no mês 8 para 12. Tomando remédio, fazendo a fisioterapia sem faltar, vindo toda semana durante 3 meses, afastando para 15 dias, depois para 21 dias, depois para 30 dias, fazendo o plano de ação que eu determinar para você em casa. Perdão. Ou seja, recuperando o comportamento funcional mal adaptativo, a disfunção de descarga, a capacidade de dobrar, sem colocar tensão na raiz. Traduzindo para você que é fisioterapeuta. Ou você prefere, meu paciente, fazer a cirurgia, chegar no ponto, o ponto no tempo sexta semana, estar com menos dor comparado a quem não fez a cirurgia, e a partir da semana 6 até a semana 52, né? 52 semanas, 1 ano, não sei, enfim. A partir da semana 6 até a semana que você bate 1 ano de tratamento, a dor tá igual nos 2 grupos, mas a capacidade funcional, a incapacidade, ela tá melhor no grupo que não fez a cirurgia. Então a pergunta é, você prefere ter um alívio da dor mais rápido, fazer a cirurgia para sua dor crônica de radiculopatia específica e diminuir a dor na semana 6, mas não necessariamente recuperar sua incapacidade? Vamos traduzir isso para você? Talvez você fique sem dor, mas não recupere a habilidade de sentar para dirigir. Talvez você fique sem dor, mas não recupere a habilidade de pegar sua neta no colo para colocar a estrelinha de Natal na árvore alta, boladona, bonitona que você comprou. Talvez você recupere da dor mais rápido do que o tratamento conservador, mas não recupere a sua habilidade de fazer sexo com sua esposa, com seu marido. Porque quem recupera a capacidade funcional é uma coisa chamada exposição gradual, dessensibilização sistemática e não a cirurgia. Principalmente quando essa indicação cirúrgica é para um paciente com dor há mais de 3 meses. Então, vamos lá. O que eu tô te falando agora, no final dessa live, é a minha experiência clínica com os pacientes com dores lombares específicas, radiculares ou radiculopatias ou estenoses. Eu não tenho uma evidência para te mostrar isso. Eu só tenho a minha experiência clínica para te contar o relato dos meus pacientes, onde esses pacientes, em 100% dos casos, preferiram tratar comigo, tratar com o anestesiologista fazendo medicação, fazendo bloqueio, fazendo até 3 bloqueios durante o tratamento, fazendo exposição gradativa para não ter que operar. Eu acredito que não foi por causa do meu
discurso. Eu acredito que foi por todo o medo incutido no procedimento cirúrgico, que realmente nós somos catastróficos, achando, não vou fazer cirurgia não, corro risco de morrer e tal. O risco é mínimo, mas tem um risco, o paciente evita a cirurgia o máximo que ele pode, né? Não acredito que foi por causa do meu discurso, não. Mas 100% dos pacientes preferem recuperar suas habilidades para voltar a ter uma vida normal e prolongar um pouquinho o tempo que ele tem dor, do que ser submetido a uma cirurgia só para aliviar da dor e não necessariamente recuperar da função na semana 6, porque da semana 6 em diante os dois grupos se equivalem. Então eu te mostrei aqui vamos lá. Eu te mostrei aqui, vamos lá, tá acabando. Eu te mostrei aqui um paper, 2 papers. Eu te mostrei aqui 3 papers. Aqui é o mesmo. 4 papers. Olha que imagem aterrorizante. Eu te mostrei aqui 5 papers. Aqui é o mesmo. 6 papers. Eu te mostrei aqui 7 papers. Eu te mostrei 8 papers. Eu te mostrei 9 papers. Eu te mostrei 2 documentários. Um do Psique, que é obrigatório que você saia dessa live e vá assistir. Vá maratonar. E eu te mostrei um outro documentário chamado Operação Enganosa. E ainda te mostrei o livro Surgery: The Ultimate Placebo. Então, o que a gente conclui? Querido, querida, bonito, bonita, não é a minha opinião. Eu estou tentando tirar você de um sistema nocivo que só quer te operar para superfaturar seu plano de saúde. O sistema tá cagando para você. O sistema lucra com você doente. O sistema quer te sobrecarregar de exames para superfaturar seu plano. E no fim do ano você sabe o que acontece, né? No início do ano. O aumento do seu plano de saúde é bizarro. Principalmente quando a gente tem utilização indevida, utilização excessiva. Então, pense um pouquinho. Você tem dor há mais de 3 meses e não sofreu trauma que é do acidente, não é para ortopedista nem para emergência médica que você tem que ir. Você tem que ir para o fisioterapeuta. Você tem dor há menos de 3 meses e sofreu um trauma que é do acidente que justifique a sua dor, não é para fisioterapeuta que você tem que ir. Você tem que ir para ortopedista. Os seus exames de sangue mostraram marcadores inflamatórios compatíveis com doença reumática autoimune, lúpus eritematoso sistêmico, espondilite anquilosante, artrite reumatoide, etc, 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 não é para ortopedista nem para fisioterapeuta que você tem que ir de cara. Você tem que ir para o reumatologista. Pegou aí a ideia? Então eu espero que com essa terceira live do dia, né? Hoje Caiote tá no flow. Eu espero que com essa terceira live do dia, você encaminhe a rodo para as pessoas que você conhece que estão pensando em operar a coluna e estão nesses critérios. Eu quero que você lembre que se sua perna não adormeceu, se sua piora não é progressiva, como eu expliquei no início da live, se você não perdeu força na ponta do pé, força no calcanhar, força na mão, se você não tem febre junto com a dor, tá perdendo peso sem motivo, se você não tá com infecção recorrente junto com a dor, né? Você não tem indicação nenhuma para operar. Beleza? Eu acho que eu não esqueci de nada não. Foram 9 artigos, 1 livro e 2 documentários para você entender que quando eu venho nessa rede social, não é para falar sobre o que eu penso. É para te falar sobre o que as evidências mostram para ajudar você a tomar a melhor decisão terapêutica possível para o seu caso de dor. Beleza? Então, muito obrigado quem assistiu até o final. Espero ter somado na prática clínica de vocês. Tem caixinha de perguntas nos stories. Se você ficou com qualquer dúvida, pode me mandar na caixinha. E se não couber na caixinha, você pode me mandar no direct também, que eu tô bonzinho essa semana. Tô respondendo direct de todo mundo. Tô num processo de lançamento, tanto da mentoria quanto da formação BeExpert. Então, se você é fisioterapeuta e ainda não está dentro do meu programa para entender toda essa nuance que eu acabei de explicar de forma específica, avaliar, diagnosticar e sistematizar o tratamento dessa condição, eu ainda tenho uma vaga com R$ 2.800 de desconto para você entrar. Pode encerrar a qualquer momento e depois que essa vaga encerrar, as próximas vagas terão apenas 20% de desconto. E se você esperar 2024, você sabe o que vai acontecer?
você vai ter que pagar o valor cheio. Porque eu tenho palavra e você viu que essa coisa começou a R$497 e hoje está no preço que está. Então não duvida do que eu estou te falando. Se você esperar 2024, você vai pagar muito alto para entrar nesse programa. Sobre a mentoria, a gente ainda tem 2 vagas e elas é restrita aos alunos da formação BeExpert e a condição está brutalmente facilitada. Condições de entrada de 2, 3 e 4 mil e parcelamento no Pix ou cartão de crédito em até com parcelas de R$500. Detalhe, até a entrada eu parcelo em 12 vezes com a taxa do cartão só para facilitar a sua entrada na mentoria. Mas eu só tenho 2 vagas com essa condição. Então, a primeira aula já rolou, dia 7 de dezembro. A segunda aula vai ser dia 21 de dezembro. 2 aulas espetaculares. Comunicação para mudança de comportamento e avaliação e tratamento das tonturas e hipofunções vestibulares. Por que você que é aluno BeExpert precisa subir para a mentoria? Porque essas 2 aulas acrescentam demais na sua prática clínica e mudam a forma como a gente ajuda o paciente a mudar o comportamento para adotar o estilo de vida que a gente sugere. Então existe um jeito de fazer, existe um questionamento reflexivo a se fazer, beleza? Então não hesita, analisa os meus destaques, vê os resultados dos alunos e não hesita, não perde essa oportunidade, beleza? Deixa eu ver se teve alguma pergunta. Se teve alguma pergunta a gente para responder. Foguetinhos, parece que estava fazendo sentido. Jaque Bissa, fascite plantar crônica há mais de 4 anos, o médico tentou de tudo, agora precisa operar. Boa sorte, né? Boa sorte. Na minha prática clínica, realmente o risco de você ter essa dor no pé de novo é absurda. Médico tentou de tudo já tá errado, porque quem tem que tentar de tudo é fisioterapeuta. Não é medicação, não é infiltração, não é corticoide, não é isso que melhora a fascite plantar. Fascite plantar tem critérios absurdos de inibição miofascial dos interósseos plantares, de recuperação da mobilidade da articulação talocrural, articulação do tornozelo, e às vezes essa sua dor no pé não tem nada a ver com o seu pé. Às vezes você tem um bloqueio no joelho, no quadril, na coluna e não foi examinada por um fisioterapeuta músculo-esquelético. Então cuidado. Boa sorte, né? Cuidado, mas boa sorte, já que você já decidiu pela cirurgia. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui. Aqui foi o Kellerman falando. Vamos lá. Mais perguntas aí, pessoal? N Paradela. Beleza. O que mais que teve? Patrícia Taide. Alexandre Araújo Físio, você é fera. Obrigado, meu irmão. Então é isso, pessoal. Essa realmente não foi só uma live. Vocês perceberam que eu dei uma aula e essa aula poderia ser perfeitamente paga para vocês. Essa aula poderia estar dentro do meu programa educacional. E eu abri para você aqui essa aula justamente para você entender do que a fisioterapia musculoesquelética é capaz, justamente para você entender qual é a transformação que a gente gera nos resultados dos nossos pacientes. Médico realmente salva vidas, mas quem recupera a vontade de viver é o fisioterapeuta. Então eu espero que você, de coração, compartilhe muito essa live. Se você conhecer qualquer pessoa que quer fazer uma cirurgia no ombro, no quadril, no joelho, na coluna, enfim, você entendeu. Vou deixar essa live salva só até domingo. Domingo, 23h59, essa live vai sair do ar e vai entrar só na plataforma dos alunos. Então, se você não é aluno, guarda essa live para assistir até domingo, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Apple Podcasts. É só até domingo, beleza? Então é isso. Muito boa noite a todos que assistiram e vamos pra cima. Grande abraço. Movimento é vida.